Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa afirmação de Isaías, no convite para a conversão, isso precisa ficar bem claro. Quando Deus nos chama para nos acertarmos com Ele, Ele deixa isso claro. Olha, o que você pensa, o que você acha, a maneira como você vê a vida, a maneira como você sente a vida é diferente da minha. E a minha maneira é alta, a minha compreensão é alta, a de vocês é terrena e baixa. E isso nos alegra saber que Deus nos chama para esse alinhamento. Esse texto de Isaías não é um texto de Deus, o Deus totalmente separado, que não se aproxima. Não é o Deus que se aproxima e diz: vamos acertar isso, vamos corrigir isso. Eu quero que você pense como eu penso. Eu quero que você venha e se aproxime e se alinhe comigo. Então, o chamado de Deus é o chamado para esse acerto. E a aula de hoje é nós olharmos a obra redentora de como Cristo nos acertou com Ele o pensamento e a mente. Provérbios 16, agora, volta aí um pouquinho. Verso 2. Diz assim: todos os caminhos do homem, Provérbios 16, 2. Pouco depois de Salmos aí, um depois de Salmos. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Esse texto, ele tem uma referência aí a respeito de balança. Se o que você pensou é uma coisa verdadeira, é uma coisa de peso, de valor, quem define isso é Deus. Porque para nós mesmos estamos sempre certos. Meu pensamento está certo. Aí o Provérbios diz: quem tem que dizer isso e julgar isso é Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar um pouco disso quando ele fala da consciência. Ele diz assim: olha, a minha consciência não me acusa de nada, mas Deus é que julga a minha consciência, ele fala. No final, é Deus é que vai me justificar totalmente, ou não. Veja agora João, Evangelho de João, lá na frente, capítulo 3, verso 12. Evangelho de João, capítulo 3, verso 12. 2, é 12, né? 12. Jesus, numa conversa com Nicodemos, que era um doutor da lei, ele diz o seguinte: se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Na mesma linha de Isaías 55, as coisas altas de Deus e as coisas terrenas, os pensamentos de Deus e os vossos pensamentos. A compreensão que vocês têm da vida, a compreensão horizontal aqui da vida, e a compreensão da vida que o céu tem. Então existe uma diferença entre as coisas celestiais e as coisas terrenas.
Existe uma diferença entre o pensamento espiritual e o pensamento terreno, o pensamento carnal. O Evangelho de João é um evangelho que ele vai apresentar os discursos de Jesus e sempre contrastando com o pensamento humano. Nós não vamos ler aqui, mas no capítulo 8, Jesus aparece, os fariseus, os religiosos e um bando de homens aparecem numa praça com uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Eles colocam a mulher no centro da praça e diz assim: a lei manda matar essa mulher, é a pena de morte para ela com apedrejamento. Jesus estava lá e eles perguntam para Jesus: o que o Senhor diz? O texto fala que Jesus não falou nada. Jesus apenas se abaixou e começou a escrever na terra com o dedo. Você pode imaginar o silêncio? A pergunta, a mulher, aquele silêncio, e Jesus, que foi colocado como o principal ali da roda, as atenções estavam voltadas para ele, e ele fica em silêncio, escrevendo com o dedo na terra. O que se passava na mente de Cristo naquela hora? Quando alguém te faz uma pergunta, você responde na hora, você para um pouquinho para pensar, e quando você para pensar, o que vem à sua mente na hora de julgar uma situação, uma pessoa? Se coloque no lugar de Jesus. Se coloque no lugar de Jesus. Pense que uma situação diversa de julgamento. Alguém traz, alguém que fez algo errado, e você percebe o clima de raiva, o clima de justiçamento que existe no mundo. Jesus estava ali pensando. E ele se levanta e responde. Na verdade ele não responde, né? Ele faz uma pergunta primeiro. E depois ele responde afirmando para que a execução se desse. Ele diz o seguinte: quem não tem pecado aí entre vocês, atire a primeira pedra. Olha a sabedoria de Cristo. Os fariseus, os religiosos perguntam: a lei manda matar a mulher. A lei está errada, mestre? Aí Jesus responde: não, a lei está certa. A lei não tem nada de errado com a lei. Se a lei manda executar o adúltero, a lei está certa. E vamos dar seguimento a isso, não é? Vamos dar seguimento. Vamos só fazer o seguinte: vamos selecionar os executores. Porque é importante que quem executa um mandamento da lei seja um cumpridor da lei, né? Beleza? Então, quem executa a lei toda, faz tudo certinho, pode julgar essa mulher e matar essa mulher. Aí o texto diz que os homens começaram a deixar as pedras caírem, né? E foram indo embora um a um, do mais novo ao mais velho. Por quê? Porque foram atingidos pela consciência que lhes acusava. A mente de Cristo aparece em João capítulo 8, a mente de Cristo aparece em João capítulo 9. Olha, João capítulo 9 aparece um cego lá na história. Aí os discípulos perguntam para Jesus: mestre, esse homem aí, ele é cego porque ele cometeu pecado, ou foram os pais dele, porque ele nasceu cego? É pecado dele ou é pecado dos pais? Olha a pergunta. A mente de Cristo é exigida em dar resposta para as circunstâncias, as situações da vida. E aí mais para frente
o diálogo de Jesus com Pilatos em João. João olha, se você quer entender a mente de Cristo, os evangelhos são perfeitos, mas João dá um destaque muito especial. No capítulo 19, Jesus é levado para Pilatos, preso e levado para Pilatos, o governador de Jerusalém, da Judéia toda. Diante de Pilatos, Pilatos pergunta para Jesus, Jesus não responde, fica em silêncio. Aí Pilatos fala assim para ele: você não vai responder? Você não sabe que eu tenho o poder de livrar você da morte? A mente de Cristo. A resposta de Jesus foi a seguinte: nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. O negócio aqui não é com você. Eu estou tratando agora com a instância superior. Eu não estou perante você exatamente agora. Eu estou perante o meu Pai. Ele já tinha dito isso, né? Ele estava perante o Pai e a autoridade do Pai. Só para você entender a mente de Cristo. Momentos antes da prisão dele, que foi na madrugada de sexta-feira, de quinta para sexta, os guardas prendem Jesus pela traição de Judas, e Pedro puxa uma espada e corta a orelha do soldado e tenta defender Jesus, e Jesus fala: guarda a tua espada, Pedro. Quem pela espada vive, pela espada morrerá. Se eu quisesse, eu mandava uma milícia de anjos vir aqui me salvar. A minha vida ninguém tira de mim, Pedro. A minha vida eu dou. A visão de Jesus sobre o perigo. A visão de Jesus sobre o poder do homem. Aí, mais para frente, Pilatos, todo poderoso Jesus. Qual a visão de Jesus a respeito de uma autoridade, de um juiz, de um homem poderoso? Ele fala: você é poderoso porque Deus te deu poder. Se Deus quisesse tirar seu poder, tiraria. A minha vida não está sob o seu poder. A minha vida está sob o poder daquele que está me entregando. E aí Jesus fala: maior pecado tem aquele que me entregou a você. Não é você. Jesus não estava ressentido com Pilatos, nada. Jesus tinha uma mente a respeito daquela circunstância que nos chama muita atenção. Mateus capítulo 5, não precisa abrir. Mateus capítulo 5, ao 6 e 7 é o Sermão do Monte. Se alguém um dia te perguntar: olha, eu quero entender a mente de Cristo, leia o seu sermão. Leia o que Cristo pensa sobre pobreza, sobre a paz mundial. Leia o que Cristo pensa sobre dinheiro, sobre sexo. O que Cristo pensa sobre problemas pessoais. Leia o que Cristo pensa sobre justiça. Está lá, está tudo lá. Sobre amor. Está tudo lá. A mente dele está em Mateus capítulo 5, capítulo 5, 6 e 7. Abra agora em Romanos 12, 2, mais para frente aí. Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 2. É nesse texto que no grego aparece a palavra metanoia. Uma palavra bem famosa aí entre os que gostam de expressões gregas, né? Metanoia. Essa mudança da mente, né? Nous, né? Essa palavra mente em grego. A metanoia é a mudança da mente que Paulo propõe aqui, não uma mudança aleatória, veja aí. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus
é a expressão do seu ser, do seu caráter, do seu amor. Então a vontade de Deus vai ser conhecida apenas quando o homem se converte. Para vocês entenderem como que funciona a religião humana. A religião humana, ela é uma sobreposição do pensamento humano sobre o outro pensamento humano. A religião é as intenções do homem para chegar a Deus. Então, os homens constroem religiões. E eles constroem religiões pegando na coxa de retalhos aí do conhecimento humano, da sabedoria milenar, vai emprestando daqui e ali e vai construindo uma ideia sobre Deus. E aí existem pessoas que se convertem à religião. É possível uma pessoa se converter à religião protestante, por exemplo. Agora eu sou protestante, agora eu sou evangélico. É possível. Mas isso não é necessariamente uma metanoia que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo aquilo que reverbera Isaías 55. Quando você se achega para Deus, você precisa entender que você e o seu pensamento não bate com o pensamento de Deus. Você precisa de uma metanoia, de uma transformação, para você experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Na relação com você mesmo, na relação com os outros e na relação com o mundo. Então, Paulo ele vai dizer, há uma necessidade de você sair, descolar do mundo, do pensamento secular e pensar de maneira mais alta a respeito de tudo. De tudo. Todos os assuntos. Em cada assunto nosso, humano, que existe um sistema de pensamento, há uma necessidade de confronto, de saber se esse pensamento é o pensamento de Deus. Se essa vontade que você tem é a vontade de Deus, bate com a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, para ser boa, perfeita e agradável, ela precisa se alinhar com a de Deus. Fora isso, temos vontades de coisas constantemente que não combinam com Deus. O último texto aí de introdução é 2 Coríntios, capítulo 10. Uma abordagem de Paulo que nos ajuda a entender 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção nessa palavra sofisma. Sofisma, que é de origem aí de uma linha de pensamento grega, os sofistas, é uma maneira de apresentar as coisas que parece verdade, mas não é. É uma forma de engano, né, de engodo. Então, se eu disser assim, o trem quando ele sai, ele apita. Eu pergunto,
Toda vez que apita, o trem está saindo? Uma ideia sofismática é quando você fala algo, faz uma afirmação, mas aquilo não é sempre assim. Então a ideia é: existe algo que está acontecendo no mundo, e vocês estão lidando, todos nós estamos lidando com coisas sofismáticas nessa pandemia. Quem aqui não fez a pergunta ainda? Será que isso é verdade mesmo? Será que isso está acontecendo no mundo é uma coisa da natureza ou isso foi criado? Os sofismas são várias afirmações que existem no mundo para dizer para você que fique em casa é o que é seguro. Ah, mas se sair você corre perigo. Mas será que é mesmo? Ou isso é uma ideia sofismática? É uma ideia que está carregada com um senso de segurança, mas na verdade eles não querem dar segurança, eles querem controlar você. Aí as pessoas ficam aí: epa, o que está acontecendo no mundo? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: então, nós temos armas, que elas são poderosas em Deus, para desfazer o sofisma. E essas fortalezas que se levantam construindo um homem, ou um controle do homem, ou qualquer tipo de sistema de pensamento religioso que é falso, que não vai conduzir de fato à segurança, que não vai conduzir de fato à salvação. Então Paulo fala: nós estamos aqui com armas poderosas em Deus. Veja aí o verso 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando nós pensamos na mente de Cristo, nós lemos esse texto e pensamos em todo o discurso de Jesus no Novo Testamento. Toda vez que Jesus falava sobre conhecimento e obediência, ele se reportava ao Pai. Ele dizia assim, em João, ele falou no capítulo 6, olha, o que eu ensino não é de mim. O que eu ensino, eu recebi do Pai. O que eu faço, não faço de minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Então, o pensamento de Cristo, a mente de Cristo, estava ligado à obediência a Deus. O tempo todo. Então, quando Paulo fala de qualquer religião, de qualquer sistema de pensamento, de qualquer política pública, que no fundo, leva o homem a rebelar-se contra Deus, rebelar-se, contra Deus, a mente de Cristo se levanta e diz, não, todo pensamento deve estar cativo a Cristo, ao conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo vai tratar isso especificamente ao afirmar que nós vamos resistir toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nós temos visto aí no cenário, em plena pandemia, uma discussão fortíssima sobre aborto, uma discussão fortíssima sobre ideologia de gênero. Porque no meio, se é um problema de saúde, vamos deixar os outros assuntos e vamos cuidar do problema de saúde, mas na verdade, existe um combate geral a todo o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vai dizer o que é a vida, o conhecimento de Deus vai dizer o que é o homem, vai definir as coisas, mas Paulo fala, algumas coisas vão se levantar contra o conhecimento de Deus. Essa introdução agora, que nós demos até aqui, foi uma introdução a palavras-chave dentro do tema a mente de Cristo. Nós não vamos voltar mais nesses textos. É apenas para você ter um fundo um panorama curto daquilo que a Bíblia fala sobre o pensamento.
Qual é o problema do pensamento humano? É a distância que ele está de Deus, a necessidade que tem de conversão, de metanoia, de se alinhar ao pensamento de Cristo. O pensamento de Cristo é diferente do homem. A definição de Deus é diferente da definição do homem, sobre a vida, sobre o futuro, sobre qualquer coisa. Isso é importante pautarmos. Agora vamos para o texto base do tema. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15 e 16. Primeira Coríntios 2, 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa afirmação é uma afirmação muito forte. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo vai fazer um contraste do homem que não é convertido para a pessoa convertida. Todo homem e mulher, todo jovem, toda criança que é convertido, que passou pela metanoia do Espírito Santo, da transformação, do nascer de novo, do regenerar da mente, essa pessoa agora está instalado nela a mente de Cristo. A tendência dela é seguir a conclusão da palavra de Deus e do pensamento de Deus. Às vezes a pessoa nem tem, o convertido nem tem o conhecimento específico do texto bíblico. Mas como ele entendeu o princípio do amor, ele vai agir como Jesus agiu. A mente de Cristo. Você que se converteu, você tem a mente de Cristo. Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor não tem noção das coisas que passam pela minha mente, mesmo depois de convertido. Eu sinto raiva, eu sinto às vezes inveja, eu sinto ódio, eu sinto vontade de viver só para mim, eu tenho pensamentos egoístas. Ok, isso é verdade. Por isso, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus, quando uma pessoa se converte, Ele não reseta ela. Deus não faz isso. Deus não pega e formata a sua mente dizendo, agora nós vamos tirar todos os vírus, todos os pensamentos anteriores, dos programas anteriores e vamos instalar um novo. Agora você vai acordar pensando igual Jesus o tempo todo. Não. O que Deus faz é, filho, agora, e a partir de agora, você vai ser capaz de pensar como eu penso. Senhor, mas eu ainda penso da maneira antiga. Sim, você ainda pensa em várias áreas da maneira antiga. E dentro do seu aprendizado e discipulado, você vai aprender a abandonar isso e notar a mudança na sua vida, você mesmo. Eu pensava assim, agora não penso mais. Eu julgava assim, agora não julgo mais. Essa experiência é importante. A mente de Cristo vai tomando cada vez mais espaço no seu ser, nos seus relacionamentos, nas suas reações, a partir do momento em que você vai crescendo espiritualmente. Eu pergunto para você que está aqui me ouvindo, aqui em casa. Você gostaria que fosse uma mágica a sua conversão? Assim, um apagão de tudo que era antes, das bobagens que você pensava antes, das vaidades que você tinha antes, e acordar assim já totalmente diferente.
que você gostaria? Que fosse assim ou que fosse um processo? Pastor, nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu teria essa opção? Não, você não tem essa opção. Porque Deus decidiu que fosse desse jeito. Mas pode ser que alguém tenha pensado assim, seria melhor que o convertido fosse totalmente livre do pensamento anterior e não tivesse mais pecado, que mudasse a vida. Eu acredito que, se pensarmos bem em relacionamento, nós vamos preferir o natural mesmo. Os convertidos sendo ensinados e transformados à medida em que aprendem e crescem. Você pode imaginar uma pessoa que chega aqui na igreja, que era uma pessoa terrível em casa, um jovem, desobediente, que respondia para o pai e mãe, aí ele vem para a igreja, se converte. E ele começa a ouvir sobre honra ao pai e à mãe. E aí numa situação em casa, ele chega para a mãe e fala: mãe, me perdoa pelo modo como eu falei com a senhora. Pai, o senhor me perdoa, eu estava fazendo tudo errado. É essa experiência que Deus quer que nós tenhamos. A experiência de perceber Cristo em contraste com o nosso ser pecaminoso, o nosso passado. É isso que Deus deseja. Então, hoje nós temos a mente de Cristo instalada, mas não totalmente usada. Você não usa a mente de Cristo o tempo todo. Ainda você trabalha no programa antigo de vez em quando. Você trabalha na sua mente. Aí, pastor, por que Deus não resolve esse conflito? Deus está resolvendo esse conflito. É assim que Ele está resolvendo. Te ensinando todos os dias e te dizendo: filho, não pensa assim. Não. Não sinta isso. Sinta como Cristo. Pense como Cristo. O que Jesus faria agora? Nesse momento. Como é que Jesus reagiria agora? Nessa situação? Eu fico pensando em situações difíceis. Como por exemplo de um policial, né? Na rua, numa situação assim com um bandido. E ele é um policial cristão, e aí tem que agir. O policial pensa e fala: o que Cristo faria? Você pode imaginar quantas circunstâncias na nossa vida teriam uma parada assim, falando: mas eu estou fazendo aquilo que Deus deseja que eu faça? É isso mesmo que Deus deseja que eu sinta? É essa avaliação que Deus tem do ano de 2020? É a minha está certa? A minha é a dele? Eu tenho a mente de Cristo para entender tudo o que está acontecendo ao meu redor? Eu estou pensando como Cristo? Essa é a questão que vamos discutir agora pela manhã. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Jesus tinha 30 anos de idade aproximadamente quando ele iniciou o ministério dele. E ao iniciar o ministério, Mateus capítulo 4 diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Uma pausa aqui. Essa situação é uma situação sobrenatural. É uma situação que lembra o livro de Jó. Se você conhece o livro de Jó, capítulo 1 de Jó,
é uma situação de instância espiritual rara de acontecer. No texto bíblico, Jó, ele foi questionado por Deus, por Satanás, numa audiência com Deus. E Satanás diz assim para Deus: olha, Jó é bonzinho e obediente para o Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. Ele é um filho mimado, por isso que ele é assim, todo cheio de amor com o Senhor. Aí Deus vira para Satanás e fala assim: você está enganado. Você está enganado. Jó me ama. Aí Satanás fala: ama? Então tira tudo dele para o senhor ver. Tira os filhos, tira os bens, que o senhor vai ver como que ele blasfema e nega o Senhor. Aí Deus diz assim: pode então tirar. Tire tudo dele. E Satanás vai lá e tira tudo. Ele pede os filhos, pede os bens. Aí Satanás volta e diz assim: bem, eu até me enganei aí com relação aos bens e às posses e tudo. Mas o que o homem não dará pela sua vida, hein, Deus? Pela saúde dele. O homem, se ele perder a saúde dele e ficar sofrendo com dores, ele blasfema contra o teu nome. Aí Deus falou para Satanás: eu deixo você tocá-lo, só não lhe tire a vida. E Satanás vai lá e atinge a saúde de Jó. E ele fica doente. E mesmo assim Jó não blasfema e não nega. Jó simplesmente diz: nu eu vim e nu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto fala: e Jó não pecou contra Deus em suas palavras. Jó tinha uma mente de Cristo, nesse momento. Aí você lê esse envolvimento de Satanás com Deus para provar e testar alguma coisa. Provavelmente aconteceu o mesmo com Jesus. Quando Jesus fez 30 anos, Satanás deve ter dito assim: tá bom, é teu filho mesmo? Eu posso testar aí para ver se é teu filho? Eu posso verificar? E aí o texto diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, exatamente para esse confronto com o diabo. E aí nós estamos vendo quase que um ringue, né? Satanás de um lado, Jesus do outro, e começa a conversa. Em que ponto que ela começa? Com Jesus com fome. Jesus estava com uma necessidade biológica agora, e a pergunta era: esse cara é homem mesmo? Ele é divino? Ele é divino ou ele é homem? É um anjo? É um homem? É homem mesmo? Homem de verdade? Porque homem de verdade não aguenta mais de 40 dias sem comer. Homem de verdade não. Se ele passar desse tempo aí, ele não é homem. Ele é um anjo, alguma aparição aí de Deus na terra. Aí Satanás falou: vamos ver se ele é homem. Se é homem, vamos testar. Verso 3. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. O que está escrito? Responda para mim. Você que está em casa e está lendo o texto. Está escrito o quê? O que está escrito? Responda. Fale aí. É importante repetirmos isso. Esse som dessa frase, desse texto, é importante ser repetido. Repita novamente: nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está fazendo aí é muito radical. É muito radical. Ele está dizendo: você não pode reduzir a humanidade e a existência humana ao biológico.
Vou repetir. A resposta de Jesus, do pensamento dele é: você não pode reduzir a humanidade a uma vida estritamente biológica. O homem não é isso apenas. E porque ele não é isso apenas, porque ele não é apenas soma, ele é psique, ele não é apenas um apunhado de aminoácidos, uma estrutura química, ele tem espírito. E o espírito se alimenta de coisas espirituais. O espírito se sustenta, o homem vive e se move por coisas espirituais, não apenas por coisas materiais, pela estrutura biológica dele. O homem é nefesh, segundo o hebraico. Ele é um ser desejante, ele é um ser que tem vontades além dessa vida aqui. Ele tem fome de outras coisas além dessa vida aqui. O que nós estamos vivendo nesses dias desse ano? Vocês estão assistindo o tempo todo nos noticiários um reducionismo do ser humano. O ser humano reduzido à existência biológica. O ser humano, ele tem medo de qualquer coisa que possa atingir sua saúde. E ele está disposto a fazer qualquer coisa para poder continuar vivo. Mesmo que seja entregando a sua liberdade, mesmo que seja entregando até as suas crenças, para poder ter segurança biológica. Você nota que é muito perigoso para o ser humano ser reduzido a isso. E Jesus, ele vai dar essa resposta para Satanás, porque a mente dele via e enxergava o ser humano como algo muito maior do que apenas um comedor de pão. E a resposta dele é: repita comigo, nem só de pão viverá o homem. Isso é importante. Mas ele não para aí. Veja aí. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Jesus vai dar toda a base da existência humana e toda a orientação que a mente humana deve ter. Ele como homem. Jesus estava ali como homem, não apenas como Deus, ele era um homem. Ele vai dizer: olha, como homem, eu realmente dependo do pão. E o texto vai dizer, porque anjo não tem fome, não é? Anjo não tem fome. Aparição, fantasma não tem fome. Diz o texto, teve fome depois de 40 dias. O corpo de Jesus começou a entrar em colapso, ele precisava comer. Ele tinha necessidade de comer, porque era o máximo que podia chegar. Aí começa a desnutrição, o corpo começa a entrar em colapso. Jesus teve fome. E Jesus diz: olha, eu sou um homem, eu tenho fome, mas eu quero dizer para você, Satanás, que eu não sou apenas uma pessoa que depende da comida. Eu vivo da palavra de Deus. Ela me sustenta. Eu pergunto para você, que está aí me ouvindo e aqui presente. Você acredita nisso? Que a sua existência, ela depende da palavra de Deus, o tanto que depende do pão? Se você acredita nisso, você não é uma pessoa carnal. Você é uma pessoa espiritual. Se você acredita mesmo que a sua saúde
é um composto que depende de uma estrutura física e de uma estrutura espiritual, que é a palavra de Deus, então você é espiritual. Por isso que os crentes oram. Quando você está com problema de saúde, você faz oração? Se você faz oração, então você tem uma visão a respeito da sua vida, da sua existência, que diz: oração também é remédio. Amém? Se você acredita nisso, então você vai se firmar nos textos bíblicos que dizem que a oração funciona. A oração é suficiente. Você orou e falou: Senhor, eu peço a Ti, coloca a Tua mão sobre a minha saúde, me proteja para que eu cumpra o Teu propósito. Amém. Você confia nisso. Aí Deus não responde a oração da saúde e você adoece. O que vai te sustentar na doença? O remédio ou a palavra de Deus, que diz que a sua vida foi feita para a glória de Deus? E que o apóstolo Paulo fala que nós vamos glorificar a Deus tanto na vida quanto na morte. Glorificaremos a Deus tanto na saúde quanto na enfermidade. E é exatamente essa tentação que Satanás tem operado na vida de muitos crentes hoje. Hoje, queridos, hoje, crentes passando por enfermidade estão deixando essa porção da palavra de Deus para abraçar um desespero, um pânico, uma ansiedade com relação à enfermidade, sem considerar a parte espiritual que diz: a minha vida não pode terminar enquanto Deus não cumprir todo o propósito nela. E se a minha vida chegar ao fim, se um vírus ou qualquer coisa me levar, é porque Deus, em sua soberania, está decidindo assim. E eu vou glorificar o nome dEle até os últimos dias. E o último fôlego eu vou dizer: Deus é bom. Deus me ama. Eu vou tranquilizar a minha família no leito da enfermidade dizendo: não se preocupem. Não se preocupem. Se vocês estão orando para Deus não me levar, não se preocupem. Se for a vontade dEle de me levar, estarei bem. E Ele vai cuidar de vocês também que vão ficar. Quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, Ele está dizendo: não se esqueçam que a vida de vocês não pode ser apenas biológica. Você é filho de Deus, então dependa de Deus. Ok, Satanás está ali, ele vai dizer assim: puxa vida, então você mesmo não quis resolver o assunto sozinho, e você está dizendo que você depende de Deus. Oh, que coisa maravilhosa, né? Então, se você depende de Deus e é tão espiritual como você está falando, veja aí o que Satanás faz, verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Você não gosta, Jesus, de estar escrito? Seu negócio é está escrito, né? É Bíblia, então, vou usar a Bíblia aqui. Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que Satanás faz? Ele usa o Salmo 91. Ele usa o Salmo 91 para dizer para Jesus: então, Jesus,
se entrega para viver uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária, que não pega doença, não pega nada, porque Deus está cuidando de você. Pode sair de peito aberto. Aí Jesus responde para Satanás assim, verso 7, respondeu-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu fui criado no meio da Umbanda, Candomblé, Umbanda, e nesse meio, existem rituais para você ter o corpo fechado. Vocês já ouviram falar? Corpo fechado. Aí os orixás, os exus, os espíritos malignos, você faz lá o ritual, o sacrifício, põe um bracelete, alguns de um jeito, outros de outro, usa guias, e aí você fala, eu tenho o corpo fechado, nada de mal vai acontecer comigo. O cristão que tem a mente de Cristo, ele entende a sua existência biológica. E ele entende as limitações. Jesus não responde para Satanás, dizendo assim, não, olha, eu sou espiritual e eu vivo só de oração. Não, ele fala, não, nem só de pão viverá o homem, mas de pão, o pão precisa. Satanás pega e leva Jesus para o pináculo do templo, dizendo assim, então, se você pular daqui desse pináculo, Deus tem um compromisso com você. Deus não vai deixar nada de mal acontecer com você, porque está escrito no Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá. Você não precisa ter medo, que Deus vai cuidar de você. Aí Jesus falou assim, não, essa compreensão sua está errada. Está errada. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Se eu pular do pináculo do templo aqui nessa altura, meu filho, do que eu estou aqui, eu vou me esborrachar no chão. Eu vou fraturar, eu posso morrer aqui. Tem uma fratura exposta aqui, ó. Mas Deus não vai cuidar de você? Então, preste atenção, Satanás. Qualquer ato irresponsável de minha parte é uma negação da estrutura que Deus criou. Se eu entro num carro e não coloco o cinto de segurança, qual o compromisso que Deus tem de um impacto, um maluco na contramão, fizer uma ultrapassagem e bater de frente com o meu carro? Qual o compromisso que Deus tem de me livrar? Eu devo colocar o cinto. Eu devo tomar cuidado. Eu devo procurar fazer tudo possível para manter a minha saúde, a minha família. Eu não devo tentar a Deus, dizer, eu não pego nada. Não, não é isso. Não é isso. Jesus, ele invoca um equilíbrio, e aí você vai entender que a mente de Cristo, ela tem um equilíbrio na relação com Deus. Na primeira tentação, o que Jesus fala? A minha relação com Deus é de total dependência dEle. Eu dependo das coisas da terra, mas não apenas das coisas da terra. Eu dependo daquilo que Ele fala. Se Ele disser para mim, fique em paz, dorme em paz que eu estou cuidando de você, então eu vou dormir. Se Ele falar, olha, eu guardo você e sua família, então eu vou descansar. Se Ele falar, olha, filho, pai, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Amanhã, filho, eu vou providenciar para você, então eu vou dormir. A palavra dele diz que ele vai cuidar de mim, então eu vou descansar. Jesus, ele invoca uma relação com Deus dependente. Aí quando chega na outra parte da tentação, o diabo tenta distorcer as coisas. Ele fala, olha, eu quero que você entenda o seguinte, eu dependo de Deus.
Deus cuida de mim, Ele é meu Pai, mas não é por causa disso que eu vou viver querendo me mostrar, querendo ser extraordinário para os outros. Eu sou um homem comum, uma pessoa comum. Ou você pega vírus, eu também pego o vírus. Você morre, eu também morro. Você é frágil, eu sou frágil. Você tem medo das coisas? Eu tenho, você também tem. Então nós somos iguais. Vale de sombra da morte, não é a ovelha entra no vale da sombra da morte e diz assim: eu não tenho medo de nada disso aqui. Não, se você é ovelha, você tem medo. De vale de sombra da morte, você tem medo. Eu não tenho medo. Querido, Jesus, quando ele estava no Getsêmani, ele chorou, suou sangue, chorou e disse: Pai, se possível, me livra dessa. Quem pegou o Covid-19 e passou pelo momento mais difícil da sua vida, com falta de ar, com problema, passou pelo vale da sombra da morte. Alguns só tiveram um resfriado. Pegou Covid, mas foi só um resfriado. Outros tiveram um quadro bem mais complicado. Outros estão enfrentando momentos agora difíceis, entubados. Temos orado por pessoas assim que estão passando por um momento difícil. É isso aí. Eu sou humano e a minha estrutura é frágil. Jesus está respondendo à mente dele, dizendo: olha, vocês devem ter um equilíbrio entre aquilo que é biológico e aquilo que é espiritual. Vocês não devem tentar a Deus. E também não devem negar que existe uma estrutura sobrenatural em torno de vocês. Eu tenho vírus? Tem, mas Deus vai guardar a minha família. É promessa da palavra. Eu creio nisso. Mas o mundo pode estar assim. Eu não estarei assim. Eu não estarei com medo. Você está obedecendo. Eu estou obedecendo uma lei porque eu acredito na ordem. Mas não que eu acredito nessa narrativa toda. Você não pode, como quem tem a mente de Cristo, comprar a narrativa toda que está dizendo aí. Você precisa observar que existe um movimento diabólico ao redor para reduzir o homem a um ser totalmente medroso biológico. O ser humano é espiritual também. E a vida espiritual dele está sobre a vida biológica dele. A sua vida espiritual tem demandas acima da vida biológica. Então você vai, uma hora ou outra, ter que responder para o diabo ou para as narrativas do mundo o que Jesus respondeu. Você tem que comer, você tem que fazer, você tem que... Porque você falou: opa, peraí. Eu não tenho que fazer isso o tempo todo. Eu vou comer sim, mas não vou comer desse jeito que você está falando. Eu vou viver, mas eu não vou viver desse jeito que você está falando. É o que Jesus quis dizer. Quando Satanás fala: pula daqui, você vai responder: não, eu não vou pular daí. Eu não vou pular daí porque isso é perigoso. Mas você acredita que não acredita que Deus vai te segurar? Eu falei: eu acredito que Deus vai me segurar. Eu vou andar na rua, eu vou reunir com a minha família, eu acredito que Deus vai me guardar. Eu vou trabalhar, acredito que Deus vai me guardar. Ele vai me guardar. Não é eu que vou me colocar vulnerável ao perigo. Tudo que eu puder fazer para evitar, eu vou evitar. E de pular aqui, Jesus diz: essa parte eu passo. E aí Satanás percebe com que ele está lidando. Eu quero que você entenda que o mundo precisa saber com que está lidando quando lida com você. As pessoas que conversam com você precisam saber que tipo de mente você tem. Quando você fala de pandemia, quando você fala de todo esse cenário
terrível que tem no mundo, quando você fala de economia, as pessoas precisam saber que a sua mente é uma mente equilibrada em Cristo. Você fala da questão biológica, mas você fala da questão espiritual. Você fala sempre em termos da palavra de Deus. É o que Jesus fez. Hoje eu tenho insistido com os crentes: fale sobre o cenário do mundo, fale biblicamente. Fale a respeito do que Deus, do que a palavra de Deus diz a respeito desses tempos. Se você disser, é mentira, então baseie a mentira que está sendo dita lá fora na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala que é mentira do homem? Quando você vê as disputas políticas, você vai dizer, a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus fala sobre manipulação. Ela fala, ela explica claramente. Então, com base nela, a sua mente deve resistir com um não bem grande, quando o ser humano está sendo reduzido a termos biológicos. Quando a pessoa fala que é vacina, eu falo, querido, vacina não vai dar segurança para o mundo. Isso é mentira, isso aí, mentira. O que dá segurança para o homem é a saúde que ele tem, o mínimo de segurança. Agora, a sua saúde depende de Deus. Mas então, você precisa orar e pedir a Deus saúde. Ajoelhar com a sua família e falar, Senhor, protege a nossa casa e nos dá saúde. É disso que Jesus está dizendo, nem só de pão viverá o homem. Satanás percebe que ele não conseguiu por essa beira e por essa beira. A identidade de Jesus estava muito firme. Ele não tinha dúvida. Eu sou filho de Deus e sou um homem. Dependo de Deus, Deus cuida de mim e eu tenho que me cuidar. Ok. Aí Satanás vai para um passo adiante no verso 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa parte, amados, ela é a parte que nós devemos procurar aplicar no mundo em que nós vivemos hoje, nesse cenário que estamos vivendo hoje. Como avaliar 2020? Você que estudou um pouquinho, você deve ter percebido que até 2019, um pouquinho antes, parecia que o Brasil era só Brasil. Que o mundo está lá e o Brasil está aqui. De uns anos para cá, aconteceu uma explosão de globalização. E de repente, outras nações começaram a falar do Brasil, julgar o Brasil, e aí o Brasil entrou dentro de uma contabilidade mundial. As nações todas estão dentro de uma contabilidade. Tudo que se fala é a respeito de um assunto só. A fome matou muito mais pessoas no mundo do que o Covid. No Brasil, inclusive. Só que o assunto que é globalizado agora é esse. E por que esse assunto está tão forte? Porque o assunto agora é o poder sobre o mundo. A globalização só tem um assunto: dominar o mundo em todos os aspectos, da economia, das questões sociais, leis e tudo. Pastor, o senhor acredita em globalização, movimento global? Quem não acredita deve estar vivendo num mundo paralelo. O mundo está sendo globalizado pela internet. Leis estão vindo de fora
para reger a nossa vida. E as pessoas estão dizendo, eu acredito na OMS. Um irmão falou para mim, eu obedeço à OMS, Organização Mundial de Saúde. O mundo está globalizando. O que Satanás chega e fala para Jesus? Volto a dizer, Israel é um país do tamanho do estado do Espírito Santo. De carro, se em um dia você dá uma volta no país inteiro. É um país pequenininho. Jesus era um rabino, um mestre que estava começando. Ele não era conhecido por ninguém, ele tinha começado em Nazaré, ele era ninguém. E Satanás chega para ele e fala sobre mundo, e fala, olha, eu vou colocar você acima de César. Eu vou colocar você, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Mostrou os reinos do mundo. E eu vou te dar tudo isso, se você entrar no meu esquema. Se você aceitar a minha agenda. Se você no seu coração acreditar em mim, confiar em mim e venerar aquilo que eu ofereço. Queridos, nós estamos às portas dessa oferta se tornar cada vez mais diária na vida das pessoas no mundo. Satanás, ele tem o poder do mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, que Satanás é o príncipe desse mundo. Ele pode, sim, oferecer. Ele pode, sim. Aí você vai, mas a China está embaixo da orientação dele. Estados Unidos, Inglaterra, França, o que não está? No mundo político, na trama geopolítica, Satanás domina. A Bíblia fala isso. E qual a mente de Cristo? Como que a mente de Cristo reage a isso? Veja aí, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Meus irmãos, este ano de 2020 precisa ser avaliado pela mente de Cristo. Nós devemos avaliar o que está acontecendo pensando como Cristo. E a igreja de Jesus, ela será mais e mais confrontada daqui para frente. Mais e mais confrontada. E esse confronto, ele vai acontecer nesse ambiente de globalização. Satanás, ele vai marchar cada vez mais, como esse ano marchou, para dizer o que fecha, o que abre. O que funciona, o que não funciona no mundo. E quanto mais o mundo fica globalizado, mais a agenda do diabo vai se estendendo, e aí ele vai poder dizer: você quer ter sossego? Hoje, meus amados, hoje, o João está aqui, que é universitário, nós temos a irmã Bruna, que faz doutorado. Você não consegue estudar se você não ceder à agenda. Agenda que é uma agenda de ideologias, é uma agenda ateísta, é uma agenda que nega a Escritura. Se você não ceder, você tem dificuldade de entrar, de participar. E Satanás diz assim: então, eu facilito a sua vida se você aceitar a minha agenda.
Se aceitar o que eu estou dizendo, o que eu acho, vai ser fácil para você. Eu abro as portas para você. Jesus responde: então, eu vou dizer para você, Satanás, Deus é aquele que define o meu coração. Ah, mas você não tem desejo disso e daquilo? Eu tenho desejos, eu tenho vaidades, mas Ele é o primeiro no meu coração. Então o meu desejo fica para depois, a minha vaidade fica para depois. Ele é o primeiro no meu coração. Quando nós pensamos em tudo que aconteceu esse ano, encerrando aqui, nós devemos observar, primeiro, existe uma ação externa no mundo suspeita. Nós não podemos acreditar em tudo que foi dito até aqui, porque existe uma ação externa suspeita. No início da pandemia, disseram assim: olha, não se preocupem, a letalidade é baixa e tudo, mas nós precisamos ficar em casa para evitar o colapso do sistema de saúde. Precisamos de ganhar tempo. Não se falava de vacina, não se falava de nada. Apenas de ganhar tempo. Ok. Ficamos em casa, montaram hospitais de campanha, fizeram tudo o que tinha que fazer. Só que o sistema de saúde ficou um pouquinho melhor, basicamente o mesmo. E agora nós estamos diante do mesmo terror. O mesmo terror. Voltamos à estaca zero. As pessoas estão sendo amedrontadas de sair. Não pode ir na igreja. Você que está me ouvindo aí, ó, não pode ir na igreja. Você pode andar de ônibus, né? Você pode andar de avião, mas você não pode ir na igreja. As pessoas estão sendo assustadas da mesma forma como foi no início. Então, desconfie quando um movimento externo está querendo reduzir você a uma existência estritamente biológica. Se alguém disser para você, avaliando esse ano, isso não aconteceu nada, é tudo mentira, foi tudo invenção, fala, olha, não é verdade. O que está acontecendo, o vírus, é uma coisa grave, é uma coisa séria, não é verdade. Que é tudo uma conspiração apenas, política. Não, existe o problema de saúde. E nós não devemos tentar a Deus. Esse equilíbrio da avaliação do ano é a forma como nós vivemos. Agora, a maior preocupação da avaliação que eu tenho deste ano, e eu convido você em casa a concluir a sua reflexão, existe um movimento no mundo contra o cristianismo? Existe um movimento nessa armação toda de globalismo que está tentando dobrar o cristianismo e os cristãos a uma agenda maligna de negar as escrituras, negar a fé cristã e abraçar uma agenda do mundo. Existe a possibilidade de que os cristãos e conservadores serem resistidos fortemente ou a vida ser facilitada quando você deixa de ser conservador? Se você entende isso, então você pode enxergar Satanás se movendo para tentar desestabilizar a sua vida, colocar em xeque a sua vida cristã,
e nós, cristãos, temos a mente de Cristo. Vamos olhar essas coisas todas com um senso crítico da palavra. Deus nos ajude.